Então, a forma clássica de divisão dos períodos da história, é necessário que se diga que é uma forma absolutamente questionável, porque ela diz respeito muito à história da Europa e ela não se adequa ao desenvolvimento histórico da América, da África, da Ásia, mas existe uma forma clássica de dividir os períodos da história que nós podemos utilizar até para pontuar como se deu, em que circunstância, em que contexto que se deu a invasão do Brasil, a invasão desse território que depois recebeu o nome de Brasil pelos portugueses. Então, basicamente, evidentemente todos vocês sabem disso, a história ela se divide num período que seria de 3.200 a.C. até 3.200 a.C. seria pré-história, porque nesse período seria o surgimento da escrita, então seria o início da história propriamente dita e, portanto, da história clássica, que vai até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Depois o outro período de 476 até 1453, com a invasão de Constantinopla, que seria a história, o período feudal. De 1453 até 1789 seria a história moderna, que é 1789 com a Revolução Francesa, e de 1789 até os dias atuais seria a história contemporânea. O Brasil ele é invadido pelos europeus, ele é invadido pelos portugueses no contexto da transição do feudalismo para o capitalismo, da ascensão desse novo grupo social que é a burguesia. Então foi no fim desse período feudal que se dá a invasão desse território que nós chamamos de Brasil, quando dois países, naquele período, eram os dois países mais avançados, países mais modernos, mais ricos e que tinham a maior tecnologia para se lançar ao mar e conquistar novos povos com objetivos de saquear riquezas e com o objetivo de abrir novos mercados. Então, Portugal e Espanha são os dois países que se destacam nesse período, e também Holanda, os países que promovem as chamadas grandes navegações, com grande desenvolvimento tecnológico, inclusive com as caravelas, que era algo bastante avançado na época, e conseguem invadir diversos outros povos, e a invasão desses povos tem como consequência o colonialismo, a dominação desses povos, o saque de todas as riquezas que tinham, as riquezas minerais do subsolo e do solo, e o sequestro das pessoas para transformar essas pessoas em verdadeiros animais de carga, né, animais de trabalho que vão produzir a riqueza. Então, a escravidão, o colonialismo e a escravidão, ela surge, a escravidão moderna, evidentemente, que é diferente daquela escravidão antiga por guerra que nos referimos, ela surge no contexto da transição do trabalho, da transição do feudalismo para o capitalismo e desse período que nós chamamos de mercantilismo, que é a expansão capitalista pelo mundo, a primeira expansão capitalista pelo mundo, capitaneado por um novo grupo social chamada burguesia. Então, essa expansão se dá de forma bastante violenta e os europeus conseguem chegar em outros povos e dominar. Então, o surgimento do capitalismo, embora o capitalismo seja baseado no trabalho assalariado, ele tem uma grande colaboração do colonialismo, uma grande colaboração da escravidão, que inclusive é uma das formas de acúmulo de um capital extraordinário, que depois é transformado no capital mercantil, no capital industrial, inclusive nos dias de hoje, no capital financeiro. Então é estabelecido esse sistema colonial e um sistema de escravidão, compreendendo, portanto, que a escravidão foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Nessa escravidão, os dois povos,
né? Nesse período de expansão europeia, os dois povos mais poderosos eram Portugal e Espanha, e que, não por acaso, fazem um acordo e dividem o chamado Novo Mundo ao meio, o famoso Tratado de Tordesilhas, que uma parte deste Novo Mundo fica para Portugal e uma parte fica para a Espanha. Então, o poder deles é tão grande que eles se arvoram no direito de dividir o Novo Mundo. Evidentemente, esse poder não era total, não era hegemônico, porque esse chamado Novo Mundo era disputado por Holanda, é disputado por França, é disputado por Inglaterra. Não é por acaso que no Brasil nós temos aqueles movimentos que ficaram conhecidos como as invasões holandesas, invasões francesas, que eram invasões sim, mas eram tão invasores quanto os espanhóis e quanto os portugueses, né? E o discurso acaba sendo, a narrativa acaba sendo que os franceses e holandeses invadiram e os portugueses não invadiram, como se os portugueses tivessem legitimidade para estar aqui. Mas fato é que dessas invasões, os dois principais países beneficiados por essas invasões foram Portugal e Espanha. Ocorre que a parte que coube a Espanha encontra uma grande densidade demográfica na parte que coube a ela. Os indígenas daquela região, os astecas, os maias, os incas, os diversos indígenas daquela região, tinham um desenvolvimento social que se assemelhava ao desenvolvimento dos europeus e que tinham inclusive cidades, né? Cidade de Tenochtitlan, por exemplo, era uma cidade onde a sede do Império Azteca, era uma cidade maior que muitas cidades europeias. Então encontraram grande densidade demográfica e encontraram uma quantidade significativa, logo de forma muito rápida, de ouro e prata. Então os espanhóis invadem aquela região, massacram milhões de indígenas, liderados por figuras como Hernán Cortés e outros, escravizam aqueles indígenas e saqueiam aquela riqueza e mandam para a Europa, e assim inicia a sua fortuna. Os portugueses não tiveram a mesma sorte. No espaço que coube os portugueses, os indígenas estavam espalhados pelo meio da floresta, não tinham essa densidade demográfica, e os portugueses não encontraram ouro e prata muito imediatamente. Foram encontrar quase um século e meio depois. O que os portugueses fazem? Eles procuram um produto que justifique, que financie aquela colonização, a dominação daquele território. Então eles vão no norte do continente africano e encontram uma planta que produz algo que é muito raro na Europa e muito caro na Europa, que eles encontram a cana-de-açúcar, que vão produzir o açúcar, e também encontram no norte do continente africano os especialistas, os agricultores e também aqueles artesãos que dominam as técnicas de produção do açúcar. E assim inicia o sequestro dessas pessoas, trazendo aqui para o Brasil para produzir açúcar. Então, o início da escravidão no Brasil, ele se dá a partir da necessidade de se produzir uma riqueza que até então não tinha no continente africano, um produto que não tinha no continente africano e que gera uma riqueza muito grande. Portanto, a escravidão no Brasil, ela tem origem nessa necessidade e na utilização dessa mão de obra especializada que vai produzir a cana-de-açúcar e que vai transformar essa cana-de-açúcar em açúcar e vai comercializar com a Europa esse produto, que é um produto bastante raro e bastante valorizado no continente europeu.